A discussão sobre o projeto de lei em que clubes de futebol podem se transformar em empresas está avançando. O senador Carlos Portinho, responsável pelo novo texto, tem dialogado com clubes, entidades e advogados para definir as diretrizes e avançar para uma votação no Senado Federal ainda neste mês de abril. Vamos falar sobre clube empresa? Eu sou a jornalista Eduarda Estrebe e está começando o GolCast, o podcast da GolManage que fala de futebol de um jeito diferente. Participam com a gente o presidente da GolManage, Luiz Henrique Nunes, e também a jornalista Norton Capel. Senador Portinho, seja muito bem-vindo. Obrigada aí por encontrar um espacinho nessa agenda que eu imagino que seja concorrente. É verdade, eu que agradeço a oportunidade de poder debater o projeto do Clube Empresa. A gente vai se referir ao 556 de 2019, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, iniciativa do Senado, e poder debater esse projeto com vocês é de grande valia pelas contribuições que o setor todo vem dando a esse projeto nas diversas rodadas de conversa que a gente tem feito. O senhor pode nos detalhar um pouquinho sobre esse projeto e nos dizer em que momento estamos, o que já avançamos e o que vem pela frente, por favor? Só para a gente dar mais explicações aí para a nossa audiência, situar um pouquinho, pessoal. Vamos lá, o projeto do Clube Empresa, ele nasce originalmente na Câmara dos Deputados, iniciativa do deputado federal Otávio Leite. É um projeto que ele, para não dizer idêntico, é muito semelhante ao projeto de Clube Empresa que nasce por iniciativa do Senado, do senador Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado. O ponto em comum aos dois projetos é a criação da Sociedade Anônima do Futebol. Os textos são muito semelhantes. Ocorre que o projeto na Câmara ele avançou. O deputado Otávio Leite se ausentou, ele deu lugar para o deputado Pedro Paulo, que, assumindo o projeto, apresentou um substitutivo, e o substitutivo desconfigurou o projeto original, né? Esse substitutivo foi aprovado pela Câmara dos Deputados e chegou ao Senado. Chegando ao Senado, já existindo o projeto de autoria do senador Rodrigo Pacheco, eu me refiro ao 556 de 2019, o senador Rodrigo Pacheco, conhecendo a minha expertise na matéria, ele me pediu para relatar o projeto. O senador Marcos Rogério teve a delicadeza de ceder a relatoria a mim, né, e eu pude aqui me debruçar tanto sobre o 556, de iniciativa do Senado, como sobre o projeto que veio da Câmara dos Deputados, o substitutivo do deputado Pedro Paulo. O projeto que veio da Câmara dos Deputados, ele, ao contrário do projeto do Senado e do original da Câmara dos Deputados, ele não traz nenhuma alternativa de mercado. Ele tem uma preocupação evidente de querer, na canetada, resolver as dívidas dos clubes, criando diversos modelos societários, né? Ele quer atingir a todas as formas societárias, torna, por isso, o projeto bem mais complexo. O projeto substitutivo do deputado Pedro Paulo é um projeto de difícil leitura. Eu mesmo, como advogado especialista na área, tive que reler, voltar para poder compreender a dinâmica do projeto, ao contrário do projeto do senador Rodrigo Pacheco, e na origem do deputado federal Otávio Leite, que é um projeto, aí sim, que traz uma alternativa de mercado, não somente quer lidar com o passivo dos clubes, mas ele quer trazer uma oportunidade de mercado, né? E por isso ele é muito mais simples na medida em que ele trata de um único tipo societário, que é a Sociedade Anônima do Futebol, né? É lógico que toda sociedade anônima tem uma legislação própria, já validada, digamos assim, em curso no nosso país, né? A Lei de Sociedades Anônimas. É um tipo societário bem mais complexo do que uma empresa limitada, do que uma SPE, do que uma SPC, mas exatamente isso é o que torna o projeto com maior credibilidade, eu acredito, e afasta os aventureiros. Não adianta a gente querer tratar de vários tipos societários, porque dessa forma, quando a gente quer tratar de muitas coisas, muitas vezes a gente não trata nada bem, né? Então, ao definir um único tipo societário, é um projeto mais objetivo, é um projeto que dialoga com o mercado e de mais fácil
percepção pelo mercado também, absorção do seu conteúdo, e se apresenta, na verdade, como uma alternativa, né, à disposição para aqueles que queiram se reestruturar dentro de um modelo societário. Adianto que não é a varinha mágica, não há a fórmula mágica, não há salvador da pátria. Na verdade, o projeto ele traz uma alternativa de mercado, né, uma oportunidade, principalmente nesse momento pós-pandemia, já olhando um pouco mais à frente, em que os clubes passam praticamente um ano com uma redução incrível de receita, né? Muitos clubes em situação dramática, né? E que quer receber aporte de investidores. É necessário dizer isso. O mercado de futebol ele alcançou um modelo de negócios próprio, né? E há investidores, há recursos, há investimentos querendo entrar no futebol brasileiro e, na falta de uma legislação que trate especificamente do ingresso desses recursos, muitos querem se valer, naturalmente, da legislação comercial que existe e ela não dá conta, porque o futebol é um tipo específico, alcançou um modelo de negócios próprio. E o que vem o projeto do Clube Empresa do senador Rodrigo Pacheco é justamente regular, ser um marco regulatório para o investimento em clubes empresa de futebol. Senador, Norton Cap, eu falo aqui de Porto Alegre, obrigado por estar conosco aqui no nosso Golcast. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer bem sob o ponto de vista popular. Algumas pessoas, alguns críticos desse projeto ou dessa discussão, como muito bem o senhor relatou, que está já em andamento na Câmara e no Senado desde 2019, dizem, de uma forma até pejorativa, que o clube empresa virá para fazer o seguinte: pegar e possibilitar que o clube associativo possibilite que um investidor venha, crie um novo clube, entre aspas, a associação fique com toda a dívida, ou seja, é um novo clube em que o investidor só teria os lucros. Qual é a sua resposta técnica? O senhor, que é um homem do futebol pela sua história, trabalhou em clubes como advogado, conhece. Sob o ponto de vista prático, como garantir que isso não vai acontecer? Na verdade, essa crítica ela é correta, porque tanto a redação do substitutivo do projeto Pedro Paulo, na verdade, praticamente o que ele queria tratar é das dívidas do clube e, na canetada, afastar a sucessão, né, das dívidas trabalhistas e de outros passivos, né. O projeto do senador Rodrigo Pacheco ele ia numa linha parecida, admitindo que não há sucessão, mas prevendo um dividendo obrigatório que alimentaria o clube ao final do ano, ao final do exercício, para que ele pudesse ir com isso pagando as suas dívidas. Eu, particularmente, minha experiência é dos dois lados do balcão, né, Norton? Eu comecei como vice-presidente jurídico do Flamengo, quando me especializei na década de 90 ainda no direito esportivo, sou um dos pioneiros, né? Mas eu também trabalhei para muitos atletas, não só pela minha especialidade de dopagem, no caso do Dodô, no caso do Jobson, Renato Silva e muitos outros, mas também acompanhando, fui sócio do Dr. Teotônio Chamon de Brito, que é um grande advogado dos credores dos clubes, credores trabalhistas. E acompanhei toda a peregrinação e a batalha dele com relação aos atos trabalhistas, né, que quiseram ordenar a fila de credores trabalhistas dos clubes. Foi uma boa iniciativa, mas que também foi deformada pelos próprios clubes, infelizmente. A gente tem exemplos, por exemplo, do Flamengo, né, que mesmo uma associação civil conseguiu zerar o seu passivo trabalhista, e eu vou ser bem sincero, quando eu deixei a vice-presidência jurídica do Flamengo e olhava aquele passivo, eu falava, gente, isso aqui é impagável. Foi pago, né? Ao contrário de outros clubes aqui do Rio de Janeiro, que escamotearam receitas, criaram companhias justamente para receber os ativos e não passar para o ato trabalhista o seu percentual para pagamento das dívidas, e isso fez com que esses clubes hoje alcancem dívidas trabalhistas na ordem de quase R$1 bilhão, né? Então, a gente, só para entender que esse concurso de credores que a Justiça do Trabalho criou, e isso se multiplicou pelo Brasil,
em diversos outros tribunais de trabalho, né, a iniciativa, se o clube aderiu e pagou, né, ele conseguiu liquidar, ou pode chegar próximo a liquidar o seu passivo, mas, infelizmente, né, é da prática do futebol a escamotear receitas e tentar empurrar o problema com a barriga, e tem uma hora que não dá mais, a gente chegou a esse momento. Eu, até como constitucionalista, entendo que essa transformação ela é facultativa, isso é a primeira pedra fundamental do projeto, né? Até porque, justamente, há exemplos de associação civil que implementaram modelos de governança, de transparência, de controle, né? E conseguiram organizar as suas finanças e honrar o seu passivo. Grande parte dele, hoje o Flamengo, se tiver uma execução, a pessoa já é a primeira a receber, não tem nem mais fila de credor, porque já liquidou, né? Mas o projeto do Clube Empresa, ele se baseia na oportunidade de atração de capital através de instrumentos de mercado que uma sociedade anônima confere essa possibilidade. Então, a gente estava aí falando nas próprias debêntures do futebol, que é um instrumento de mercado previsto no próprio projeto do Clube Empresa, como fundos de investimento, emissão, subscrição de ações ao mercado. Então, ele traz instrumentos de mercado que permitem capitalizar o clube, né? No caso, a sociedade que vai gerir o departamento de futebol ou o clube, né? De recursos, e eu entendo que esses recursos, sim, têm que ser destinados uma parte para o pagamento das suas dívidas. Então, eu não acho que se resolva a questão do passivo na canetada. Justamente o projeto precisa dar segurança jurídica ao investidor, né? E o investidor sabe, porque qualquer advogado competente vai dizer a ele, isso que está na lei aqui não dura 5 minutos na Justiça do Trabalho. Ela vai considerar que há sucessão, sim, há grupo econômico, porque o clube é sócio da empresa, né? Ou ele transferiu ativos para a empresa e ele também, essa empresa deve suportar as obrigações. Agora, nota, aí é que eu acho que é a grande questão do projeto, né? Ao admitir que há sucessão, fazendo jus aos créditos, principalmente trabalhistas, e ao passivo, que é, inclusive, uma dívida social, há de se lembrar, porque são verbas de natureza remuneratórias que não foram pagas a funcionários, a atletas, a técnicos, né? É possível, no projeto de lei, estabelecer quais os limites dessa sucessão, né? Então, assim, se a gente está tratando de uma sociedade anônima do futebol, né, primeiro, uma questão que também é uma pedra fundamental, ao contrário do que está redigido no projeto, eu já alertei ao senador Rodrigo Pacheco, ele fala em determinado artigo que outras modalidades também poderiam ser transformadas nesse modelo societário da sociedade anônima do futebol. Não, eu acho que quanto mais a gente alarga, né, mais complexo fica esse processo e a sua aprovação. Até porque o futebol tem um modelo de negócio próprio que outras modalidades ou não alcançaram ou têm modelos de negócio diferentes, como o vôlei, né? Então, eu entendo que se a sociedade anônima é do futebol, não faz sentido que outras modalidades, né? Também com relação a outro artigo, aqui brevemente, nota, que diz que entidades também podem se transformar em sociedades anônimas do futebol, né? Primeiro, não há nem demanda das associações, federações, Confederação Brasileira de Futebol por isso, né? Não faz sentido a gente, porque, assim como outras modalidades, isso tem repercussões jurídicas as mais diversas, né? E a gente quer tratar da sociedade anônima do futebol. Dito isso, eu acho que a gente pode sim limitar essa sucessão para que a gente possa ter uma sociedade empresária gerindo com um objetivo de lucro, né, que vai, ao final do exercício, destinar dividendos ao clube social para que ele possa continuar honrando as suas dívidas, mas é necessário também que, ao se valer de instrumentos de mercado para capitalização e na sua rotina, essa nova empresa também possa alimentar mensalmente o clube para que ele possa, ou através de uma recuperação judicial, ou através do concurso de credores, seja na Justiça do Trabalho, na Justiça Civil, e pagando gradativamente esse passivo com a responsabilidade que é conferida ao gestor de uma sociedade anônima e que não é conferida a um gestor de uma associação civil.
O quadro que a gente tem hoje no nosso país são associações sem fins lucrativos que alcançaram o modelo próprio de negócio do futebol, que alcançaram uma receita astronômica muitas vezes, mas não têm a responsabilidade dos seus gestores e nem a obrigação, em tese, de pagar o seu passivo. A obrigação há, mas ela não paga. Né? O que a gente quer é que haja uma sociedade empresária que naturalmente já traz a responsabilidade dos seus gestores. Uma sociedade anônima é um modelo societário que obrigatoriamente visa o lucro, ao contrário de uma empresa limitada, em que a gente sabe que, infelizmente, há a confusão, muitas vezes, do patrimônio da empresa com seus sócios, ao contrário de uma empresa limitada, que a gente sabe que, infelizmente, algumas nascem para não dar lucro. Uma sociedade anônima do futebol, né, uma sociedade anônima em geral, ela tem como objetivo principal o lucro, senão o CEO cai, o conselho derruba, né, e exatamente por isso eu acho que ela tem uma capacidade pelos instrumentos de mercado de atrair investimentos, e ao atrair um percentual, como hoje há na Justiça do Trabalho, né, o concurso de credores, ela vai poder optar. Tem clubes que estão optando pelo caminho da recuperação judicial. Ok, mas tem que ser alimentado o clube para pagamento das suas dívidas. E tem clubes que preferem, acham que vai denegrir a imagem dele, vai desvalorizá-lo, a recuperação judicial, ou o seu passivo não é tão grande assim, e acha que, sendo alimentados pela Sociedade Anônima de Futebol com alguma receita mensal, ele vai poder honrar aquele percentual da Justiça do Trabalho, do ato trabalhista ou de um ato civil que seja criado. Olá, senador. Luiz Henrique, eu falo aqui perto do seu local de trabalho, né? Eu falo de Brasília, onde é a sede da nossa empresa, uma empresa limitada que visa lucro, senador. Que bom. Né? Visa lucro. Essa é a regra. Essa é a regra, é para isso que existem as empresas, né? Para distribuir riqueza, para ajudar pessoas, mas não vive sem o lucro, né? Enfim, é óbvio, né, que esse momento é propício, está mais do que na hora, está muito maduro a questão do clube empresa no Brasil. O Brasil está atrasado em relação a isso. Existia até a ideia de que isso pudesse ser votado em março, talvez seja agora em abril. Mas eu lhe faço um questionamento, porque está muito claro que a criação de um clube empresa para alguns clubes, né, é uma oportunidade de crescimento, em cima disso tudo que o senhor nos falou, né, de atração de capital, de investidores, de uma gestão mais profissional, mais transparente, com governança, compliance, enfim. Para alguns clubes é, sem dúvida, uma oportunidade de crescer, de se envolverem, de serem clubes melhores e maiores. Mas para outros clubes é claramente uma oportunidade de sobrevivência. A gente vê aí casos como o Cruzeiro, como o Botafogo, e até mesmo clubes de divisões menores, clubes de Série C, de Série D, que com essa pandemia perderam praticamente todas as suas receitas. Para esses clubes, não tem nada a ver com ser melhor ou oportunidade, é sobreviver. Então, eu lhe pergunto claramente, no Brasil hoje, nós estamos discutindo a implantação de um clube-empresa mais de olho em preparar o futuro destes clubes e do futebol brasileiro, ou para resolver problemas do passado, de más gestões, de dívidas, de clubes que hoje mal conseguem ter condição de colocar um time em campo? Acho que as duas coisas, Luiz Henrique. É importante resolver, como eu disse na resposta anterior, problemas do passado, ou pelo menos encaminhar as soluções. Ao mesmo tempo, quando a gente coloca essa oportunidade de transformação, a gente dá a oportunidade de inserir elementos que hoje não existem no futebol brasileiro, como gestão, governança, controle, transparência, né, e instrumentos de mercado para os investidores. Né? Hoje a gente sabe que muitos investidores pegam aí um papel de pão, põe na gaveta e depois, quando vende o jogador, vai lá se creditar em algum valor, mas é muito inseguro todo esse ambiente de negócios hoje. E, ao mesmo tempo, o futebol já alcançou esse modelo de negócio mais maduro, né, e que no mundo todo atrai capital. Né? Então, eu acho que a gente tem a chance, pelo projeto Clube Empresa, de dar a oportunidade para resolver as duas questões. Né? É lógico que
Naturalmente, eu imagino que, a partir dessa legislação, vai existir modelos de negócios diferentes. Vai haver investidor, né, que, por exemplo, acha mais interessante investir no Cruzeiro, no Botafogo, embora um passivo maior, são clubes de maior torcida, de maior exposição, clubes que vendem melhor os seus atletas do que um clube de Série D, Série C, Série B, né? E são clubes que, vamos supor, o investidor vem junto com uma grande empresa de consumo de massa, ele tem ali um manancial de consumidores, então tem outras oportunidades além do futebol que podem direcionar o investimento para um clube grande como esses que a gente citou aqui, Cruzeiro e Botafogo. E tem um outro modelo de negócio que é aquele investidor que vai preferir transformar um clube pequeno em empresa, que vai sofrer aí toda a peregrinação de séries, de ir subindo e evoluindo nas séries do futebol nacional, né, para ganhar maior status, ganhar mais valorização, mas que para ele isso aí é suficiente, porque ele está formando atleta, ele já tem lá um mercado lá fora, onde ele vai direcionar a venda dos seus jogadores. Então, eu acho que pode surgir aí o interesse tanto de um lado, num clube grande, quanto do outro lado, num clube de menor representatividade no futebol brasileiro. Senador, é exatamente esse o ponto que eu queria colocar. No Brasil, paralelamente, a gente já tem casos de clubes e empresas andando. Red Bull Bragantino é um time da primeira divisão do futebol brasileiro, que fez um acordo com o Bragantino do interior de São Paulo, passou a gerir o futebol, está na primeira divisão do futebol nacional. Agora, recentemente, virou notícia o caso do Figueirense Futebol Clube, que conseguiu na justiça uma decisão que permite, né, resolver as suas questões financeiras, escalonando dívidas. E o próprio Figueirense tem o Figueirense Limitada. Sob o ponto de vista da prática, o que garante ou que traz para esse mercado do futebol um projeto de lei aprovado, onde muda, onde é a garantia, porque tecnicamente ou na vida real já acontecem movimentações nesse sentido. Qual é o avanço para o futebol mesmo profissional tendo essa garantia? Primeiro que, exatamente, tem clubes já buscando como última alternativa à recuperação judicial, aproveitando aqui o exemplo da Cândido Mendes, que era aqui no Rio de Janeiro, que era uma sociedade sem fins lucrativos e obteve esse beneplácito da recuperação judicial. Há clubes buscando isso. Justamente o que falta é a segunda fase do projeto. Ok, agora eu consegui a recuperação judicial, mas como é que eu consigo captar investimento? Né? Então, falta justamente um marco regulatório para o clube empresa, para esse investimento. Né? Essa eu vejo como a grande oportunidade. Agora, é uma oportunidade de mercado. Pode ser que o Red Bull, o Bragantino e outros clubes prefiram continuar, e eu sou um constitucionalista, a Constituição garante a liberdade de associação, não é na canetada que a gente vai transformar as coisas, e por isso, Norton, o projeto precisa ser sedutor, tanto para o clube se transformar em empresa, quanto para atrair investidores. Né? Se não tiver essa sedução para o investidor, provavelmente o projeto, mesmo que passe, não vai surtir os efeitos que a gente espera. Por isso que, ao alimentar o clube para ele poder pagar as suas dívidas, a gente também não pode matar o investidor, porque senão a gente vai afastá-lo, né, quando, na verdade, o que a gente quer é atrair esse capital, esse recurso novo para o futebol brasileiro através de um marco regulatório que não há previsão hoje, né, caminhos legais para a gente poder atrair. Por exemplo, um clube que queira fazer um fundo de investimento, né, com seus atletas, né, uma cesta de atletas, já foi tentado, né, Norton, pelo Palmeiras. O próprio Vasco lançou agora, você vê como o assunto está pujante, né, lançou agora um investimento em Bitcoin, né, nos seus atletas, né, porque a gente precisa de capital novo no futebol, principalmente depois desse momento todo de pandemia. Né, e justamente a lei da Sociedade Anônima do Futebol vem trazer esse marco regulatório que
vai permitir que esses investimentos estejam regulados, por ser uma sociedade anônima, com a fiscalização dos órgãos de controle, da CVM, por exemplo, no caso dos fundos. Eu, conversando com o Cruzeiro, com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, eu estava dizendo a ele, falei, o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior por 40 milhões de euros. Aí o Sérgio falou, 40 milhões de euros é o que eu preciso agora para resolver meu problema, porque o resto da minha dívida é de longo prazo, imediatamente são 40 milhões de euros. E eu falei, pois é, para o investidor, em vez dele apostar num único atleta e correr o risco, inclusive amanhã, Deus me livre, o rapaz quebra a perna, morre e o dinheiro vai embora, ele vai ser para ele, investidor, muito melhor investir no clube, porque aí sim, ele vai ter uma cesta no fundo, eventualmente, ele vai ter a cesta de atleta, ele vai diluir o investimento dele, né? Diluir o risco do investimento dele. E aí, Norton, eu acredito que vai surgir uma coisa muito importante que todos nós, no mundo esportivo, nos ressentimos, que é o fortalecimento dos clubes. Porque hoje o que vale mais é o atleta e não o clube. Né? A partir do momento que o clube tiver essa atração, ele vai valer mais, vai ser mais sedutor até para o empresário, para o investidor, em vez de apostar num atleta, apostar na formação de um clube, porque ali tem uma cesta de atletas. Então, você pega um Cruzeiro, que é um clube formador, que vende bem para o mercado, né? Em vez do cara botar 40 milhões no jogador, ele vai preferir botar 40 milhões no fundo de investimento do Cruzeiro, que podem dar 2, 3, 4 jogadores bem vendidos, vai dar um retorno maravilhoso para ele. Com isso, o Cruzeiro também ganha um protagonismo que hoje os clubes perderam frente aos empresários. O senhor tem circulado muito pelos clubes, tem conversado com pessoas importantes que fazem o dia a dia do clube. Nós passamos aí por uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa. Dentro desse projeto, existe uma visão, um olhar importante também no que diz respeito ao modelo de negócio, senador, porque me pareceu assim que o futebol acabou e não temos mais alternativa nenhuma de renda e nada mais. Existe já uma visão mais aberta, que eu acho tão necessária, e a gente levanta a bola aqui no Golcast sempre para essa questão. Os clubes estão hoje enxergando isso, de que precisamos de alternativas para que a gente não seja dependente, refém da bola? As receitas dos clubes, elas se consolidaram dentro desse modelo de negócio, entre patrocínios de camisa, receitas de bilheteria, match day, né, toda a operação dos estádios, receita de televisão, basicamente venda de atletas e alguma coisa da parte social do clube, se ele tem uma escolinha, se ele tem... Mas o que a gente vê nesse momento de pandemia, fora um ou outro clube, é a dificuldade muito grande de encontrar esses patrocinadores de camisa, né? Até porque as partidas hoje, embora televisionadas, não têm tido a mesma audiência, né? Falta aquela emoção do dia do jogo, ele tem perdido também essa receita de bilheteria. O sócio-torcedor, que vinha se consolidando antes da pandemia, né, que era uma alternativa de receita para muitos clubes, foi interrompido. Né? Então, o projeto do Clube Empresa, ele traz como modelo de negócio os instrumentos que o mercado permite para uma sociedade anônima, no caso, uma sociedade anônima do futebol, com a sua cesta de ativos de atletas, as suas receitas de premiação, de participação em campeonato. A ideia é que ele atraia um capital, uma receita nova que venha desses investidores que estão aí, sim, que têm recursos para colocar. Isso a gente está vendo no mundo inteiro. É lógico que também é bom lembrar, eu tenho tido aqui o cuidado na revisão do projeto de lei, porque entendo que a origem desses recursos também é muito importante a gente se cercar, né, das cautelas para que não venha qualquer dinheiro para o futebol, né, mas que venham recursos de fontes identificadas, legais, né, que é o que vai alimentar positivamente o futebol. Então, o projeto coloca mais essa alternativa para aqueles que hoje perderam essas receitas poderem captar no mercado outras que hoje uma associação civil nesse modelo não lhe é possível buscar. Uma questão, o senhor falou muito aí na questão do projeto sedutor, né? Desse projeto ser sedutor ao ponto de realmente atrair interessados, atrair investidores, né? Capital privado, seja nacional ou estrangeiro, enfim.
Mas uma das coisas que hoje seduzem os clubes, né, que são todos, né, quase todos no Brasil, sociedades sem fins lucrativos, é a questão da isenção de impostos. Né? Então, tem um lado bom de ser uma sociedade sem fins lucrativos, porque não se paga uma série de tributos. Ao se tornar um clube-empresa, certamente se cai na obrigação de se pagar tributos. Eu li alguma coisa a respeito desse projeto que está para ser votado quanto a isso, né? De se criar um tributo menor, um tributo único, ter inclusive um prazo de transição para que comece efetivamente a cobrança desses impostos, dessas questões todas, desses encargos. O senhor pode nos explicar melhor acerca disso, dessa vantagem que teremos, né, ou essa facilidade que teremos ao se tornarmos clubes e empresas tendo que pagar esses tributos? Olha, Luiz Henrique, o projeto ele tem, na minha avaliação, trabalho que eu estou desenvolvendo, 2 pontos críticos. Um deles, críticos de debate, né? Um deles é o que o Norton colocou, é a questão do passivo, principalmente o trabalhista, como é que a gente alimenta esse pagamento, né, para que não seja um calote, e não é essa a intenção de forma alguma. Eu acho que deve ser alimentado esse passivo com receitas de rotina dessa empresa, um percentual, né? E tem um outro ponto crítico, que é justamente a questão tributária. Certamente, para ser atrativo para o investidor, até pela complexidade da legislação tributária brasileira, em primeiro lugar, a simplificação, né? O projeto desenhado pelo senador Rodrigo Pacheco, ele traz uma simplificação de impostos, né? Na verdade, é apenas uma alíquota, tributos em torno dela, né? Dessa única alíquota. O desejo, eu acho, de todas as empresas do nosso país é que haja uma simplificação, né? Antes até de discutir a questão das alíquotas, primeiro seja simplificado. Todo mundo quer o Simples Nacional, por exemplo. Eu fui agora relator do Marco Legal das Startups e essa era uma demanda que, infelizmente, o governo não atendeu. Mas e o que eu vejo é isso, todos querem a forma mais simplificada de tributação, que é mais fácil compreensão, né? Mas é importante essa questão que você colocou. O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma associação civil que nada paga, ou muito pouco paga de tributo, por ser uma associação civil, né? Um modelo que vem do passado, em que ele tem uma contrapartida social e que justifica, só que o futebol, o modelo de negócio, alcançou cifras milionárias e fica aí um pouco incoerente movimentar tantos recursos e, ao mesmo tempo, não pagar impostos. Então, hoje, a situação para o governo é essa, né? Associações civis que nada pagam ou pagam muito pouco. E aí está a grande também oportunidade que eu vejo para o governo. Geralmente, o governo, em toda a discussão sobre isenções ou benefícios ao mercado, ele quer sempre saber qual é o estudo de impacto, quanto é que ele vai perder. Nesse caso, a perda é real, atual, né? O que a gente vai poder, talvez, dimensionar é quanto ele vai ganhar ao longo do tempo, né? Porque uma sociedade anônima de futebol, seja a proposta da alíquota do senador Rodrigo Pacheco ou qualquer outra que o governo venha trazer ainda maior, mais próxima do que paga uma companhia, né? A verdade é que ele vai criar uma arrecadação onde hoje não há. Então, se isso vai acontecer e se isso é positivo, eu estou trazendo dentro do meu estudo do relatório essa questão que você bem colocou, Luiz Henrique. Por que não, então, prever um espaço de tempo para uma transição tributária? Primeiro, pela questão da atratividade, senão é mais em conta continuar como associação civil, o investidor não vai vir. Segundo, porque a gente precisa de um tempo nessa transformação para resolver uma dívida social, que é o passivo trabalhista, que na minha opinião, é privilegiado, né? Então, a gente precisa, com muita sensibilidade, encontrar um encaixe no tempo, né, para que seja possível, nos primeiros anos darmos um espaço para o clube poder alimentar aquele pagamento do passivo trabalhista, do passivo que ficou para trás, ou do Profut que ficou para trás,
e, ao mesmo tempo, ir gradativamente aumentando a alíquota, até para não criar um desequilíbrio desportivo, que é um cuidado que a gente tem que ter também, porque não adianta a gente querer que um clube se transforme em sociedade anônima, e comece do dia para a noite, ele não pagava nada e comece a pagar, sei lá, 15%, 20% de tributação, né? Porque isso vai criar também no campo desportivo um desequilíbrio. Você vai ter numa mesma competição clubes que nada pagam de imposto ou pouco pagam, disputando com clubes que vão ter a capacidade de investimento menor, porque vão estar pagando uma tributação diferente do que aqueles que disputam a mesma competição. Então, por várias razões, como eu coloquei aqui, eu vejo hoje muito importante que o projeto de lei preveja um tempo de transição tributária, porque se isso demorar 10 anos, o governo vai passar a ganhar muito mais daqui a 10 anos do que ele ganha hoje. Isso é um fato, ele não tem perda de arrecadação. Então, o que eu venho aqui discutindo com os atores, né, nessas rodadas de conversa que eu tenho feito, isso é um tema recorrente, por isso que eu digo que é um ponto crítico que tem que ser debatido no projeto, é que a gente possa encontrar esse espaço de tempo para uma transição tributária. E eu fiquei muito bem impressionado, Luiz Henrique, porque na minha última rodada de conversa com o setor, eu pude contar já com a presença de representantes do Ministério da Economia, e eles compreenderam essa lógica de que hoje nada ou muito pouco é pago e que a gente tem que dar o tempo, não só para que não seja uma transformação abrupta, que crie um desequilíbrio, mas também que a gente permita um espaço para que a gente possa encaixar o pagamento desse passivo que vai ficar tanto do Profut para o clube quanto de natureza trabalhista, que é uma dívida social e tem, por isso, na minha opinião, e até pela lei, até o privilégio, né? E se daqui a 10 anos o clube começar a pagar 5%, 10%, isso aí vai ser a negociação com o governo. Assim, pelo menos, a gente não vai sobrecarregar a nova empresa de forma que afaste, que é o que a gente não quer, o investidor. Eu vou me permitir, senador, voltar à sua questão anterior. O senhor colocou para mim algo fundamental, que é a questão do controle do capital estrangeiro, ou a questão do controle do capital, a origem do capital que vai entrar nesse negócio de futebol, a origem legal desse dinheiro. Num dos nossos episódios aqui, até nós discutimos a questão do grupo do City, né, o Manchester City, que tem dinheiro originado dos Emirados Árabes, criou clubes no mundo inteiro, em 12 países, e não criou um clube no Brasil. E uma das questões era justamente isso, a questão da insegurança jurídica. Então, eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre essa questão do controle do dinheiro que possa vir do exterior, ou mesmo desse controle, e se tem algo específico na lei sobre a criação de um clube do zero. O clube não existe e uma SA passa lá disputar a terceira divisão do Campeonato Gaúcho, já que eu falo aqui de Porto Alegre. Tem algo específico sobre isso? Isso eu queria ouvir do senhor neste momento. Interessante, Norton, o que você coloca inicialmente, para a gente observar que há esse capital girando aí no mundo, né? A capital sendo investido em clubes de diversos países, e o Brasil está ficando para trás nisso. A gente está perdendo esses recursos, e isso também tem um impacto na nossa produção esportiva, porque esses novos recursos alimentam a formação de novos atletas, a capacidade do clube poder sustentar as suas divisões de base, a sua formação de jogadores, né? Outros clubes pelo mundo estão recebendo recursos, e isso pode, a longo prazo, ou se já não está, criar algum desequilíbrio esportivo que a gente vai sentir num futuro próximo, né? Então, justamente a insegurança jurídica pela ausência de um marco regulatório que regule esse investimento, hoje é uma ausência que a gente pretende. Acho que é um momento, é uma janela de oportunidade, inclusive, para a gente suprir isso com esse projeto da Sociedade Anônima do Futebol. A origem dos recursos, né, aqui no nosso país, o Banco Central ele é muito rigoroso com a entrada de capital, né, com os procedimentos, e eu estou aqui pensando como é que a gente pode também, de forma mais
mais rígida, até ordenar isso para que a gente possa entender de onde está vindo esse capital. Mas desde que isso esteja na lei, o que a gente precisa é dar segurança jurídica ao investidor, como você bem colocou no início da sua pergunta, o que não há hoje. O Brasil está perdendo esses recursos para outros países, quando poderia ser talvez o principal país atraindo esses recursos. Senador, o senhor disse que esta é uma alternativa, né? Esse projeto é uma alternativa aos clubes e que é facultativo, vai depender muito da realidade de cada um. Lhe pergunto, pelo que o senhor tem conversado e circulando, qual será a adesão, caso isso realmente aconteça? O que você vem percebendo? Teremos aí uma grande adesão ou ainda há muita insegurança com relação a esse projeto? O que você vem percebendo? Até para responder a parte final da pergunta do Norton, desculpa, é esperado, sim, que venha capital para clubes que vão começar do zero, digamos assim. A gente tem já algumas sociedades no futebol do Paraná, tem um clube que vem subindo de divisão, agora acho que alcançou a primeira divisão, que é uma sociedade empresária, né? Então, é um modelo de negócio. Como eu disse, acho que há dois tipos diferentes. Há tanto aquele clube grande, que tem torcida e que tem outros interesses até do investidor, além do futebol, de repente na mala direta, no sócio-torcedor, na venda de produtos, né? E há aqueles clubes de menor expressão que ou vão se transformar ou não existem ainda e serão criados, né? Eu acredito, Eduardo, que o sucesso, assim que essa lei for aprovada, a gente vai ter um termômetro melhor, mas eu acredito que o sucesso de uma operação vai naturalmente desencadear outras. Nas muitas conversas que estou tendo com diretores de clubes, muitos ficaram muito satisfeitos de ser facultativo, como eu acho que deve ser, por acreditar que o meu clube não precisa, eu vou continuar sendo uma associação civil. Mas o sucesso das operações, inclusive da captação de recursos de mercado, eu acho que naturalmente vai empurrar para que outros clubes entendam que esse é um caminho, né? Por isso que eu digo, o projeto tem que ser sedutor, tanto ao investidor, tanto ao clube, né? O clube pode vir a ser, hoje pode ser que ele não tenha interesse, mas pode ser que amanhã ele venha a ser seduzido por isso. Você imagina um clube como o Internacional, como o Grêmio, como o Flamengo, o próprio Cruzeiro, né? Numa conversa com a CBF inicial, a minha primeira conversa, Norton, foi com os credores de clube, tá? Porque essa questão do passivo trabalhista era importante. A segunda foi com a CBF para eu poder entender aí o que ela pensa do projeto. E nessa conversa, o Walter Feldman me perguntou, mas Portinho, mas você acha que esse negócio de debênture do futebol, isso aí são instrumentos de mercado, as pessoas vão comprar isso, por quê? Né? Estava comigo o Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, e falou, olha, aqui no meu clube, meu problema é imediato. Se eu conseguir aí 40 milhões, eu estou aqui com a Ernst Young, vou ter uma auditoria transparente de uma empresa que tem credibilidade no mercado, e feita ela, eu vou no mercado buscar os recursos. E aí eu acrescentei, dizendo para o Feldman, eu comprei tijolinho do Flamengo para a construção do CT e eu não ganhei nada em troca. Uma debênture hoje do Flamengo, quantos torcedores o comprariam como investimento do Grêmio, do Internacional, de clubes de massa do São Paulo, um título de mercado que ele está não só contribuindo com o seu clube, com as finanças do seu clube, mas ele tem a possibilidade de buscar um retorno no futuro disso, né? Então, eu acredito que sim. Acho que a Sociedade Anônima do Futebol pode trazer mecanismos de investimento que não são nem imagináveis. Vou dar um outro. Por exemplo, ao ordenar a sua lista de credores trabalhistas, vou dar aqui um exemplo, Norton, o Dodô. Dodô, na sua primeira passagem para o Botafogo, está ainda lá na lista do ato trabalhista, na fila, para receber. Não sei quanto ele tem para receber, vamos dar um número aqui fantasioso. Vamos dizer que ele tenha 10 milhões para receber do Botafogo. O cara está lá há 15 anos. Você acha que se um investidor não chegar e falar assim, olha, eu compro teu crédito, eu te dou 5 milhões, você acha que se o clube não lançar uma debênture para pagar essa dívida trabalhista, os próprios torcedores não vão correr para comprar esse título e se acreditar nesse valor do futuro, porque acreditando que os investimentos vão tornar maior a sociedade anônima e ela vai poder oferir maiores resultados no futuro? Sim. Então, o próprio mercado vai encontrar as soluções dele. E a sociedade anônima, diferente de uma
sociedade limitada e, principalmente, muito diferente de uma associação civil, a sociedade anônima tem esses instrumentos. Né? Lógico que vai depender de uma análise transparente do seu passivo, né? Vai depender de uma implementação do modelo de governança, de controle, e isso vai atrair o investidor, e um dos investidores é a sua própria torcida, não tenho dúvida disso. Eu queria voltar num ponto ainda em relação às dívidas, né? Embora me pareça clara a questão da sucessão, né? Que essas dívidas elas perpassam, né? a quem for investir no clube. Mas percebe-se, né? E tem muita gente criativa nesse negócio. Isso fica muito claro quando o investidor assume o clube como um todo. Né? Há um investimento, aquele clube inteiro se torna uma empresa, o investidor passa a ser sócio com um determinado percentual daquele clube, seja majoritário ou não. Mas existem também questões de investidores abrindo uma sociedade anônima do futebol. Poderão abrir uma sociedade anônima do futebol do zero, já faz isso nos modelos atuais que estão disponíveis, para cuidar de um departamento, ou seja, para cuidar do futebol. Ele abre uma empresa, ele cuida do futebol do clube, ele muitas vezes ele é majoritário em relação à sociedade esportiva que tinha ali, né? E ele fica com o filé, ele passa a negociar jogadores, ele passa a ter receitas de televisão, premiações como participações em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, ou seja, ele fica com a parte boa das receitas, mas ele é responsável por um departamento, ele não é responsável pelaquela história toda que o clube tem de dívida. E se o clube, né, original ainda se tornar minoritário, ele terá muita dificuldade de pagar suas dívidas. Se ele já não está pagando com 100% das receitas à disposição dele, se a maioria das receitas vai para o investidor, a coisa fica muito mais difícil. Não me parece que anula ou tira de pauta a questão da sucessão. Continua clara, porque isso me parece uma manobra. Mas pode haver aí uma dificuldade, não? Não, a sua pergunta é muito inteligente, porque justamente parte do princípio que você tem dois tipos de operação, né? Primeiro, um clube social, por exemplo, se transforma full numa sociedade anônima. A outra, que é justamente o clube destaca o seu departamento de futebol e sobre ele transforma uma sociedade anônima. Mas nas duas hipóteses, o que eu venho me debruçando, porque, como eu disse, originalmente, todos os projetos dizem que não há sucessão, só que isso precisa ser superado até para dar segurança jurídica ao investidor. O que a gente pode, sim, é discutir quais são os limites dessa sucessão. Por exemplo, um clube que tem departamento de vôlei, de basquete, de remo, e pega o seu departamento de futebol e transforma ele em sociedade anônima. É correto que essa sociedade anônima responda pelas dívidas do departamento de remo, de basquete, de vôlei, sendo que esses ativos não migraram para a sociedade? Não. Então, a gente já tem aí alguns caminhos para a limitação dessa sucessão. A outra questão, como eu digo, seja ele transformado full numa sociedade anônima, seja ele transformado num departamento, é preciso destacar das suas receitas um percentual para alimentar o pagamento das dívidas, seja através de uma recuperação judicial, onde você vai convocar todos os seus credores e vai dizer, o que eu posso pagar é 10%, eu vou pagar em um ano a dívida assim, ou 20%, ou 30% das minhas receitas, seja no modelo que é até mais vantajoso hoje do concurso de credores, que estabeleceu o ato trabalhista, em que você vai alimentando um percentual, né, e vai pagando as dívidas, principalmente a trabalhista, o Profut também lá tem os seus percentuais. Né? Então, você pode, ou num modelo ou no outro, continuar honrando em alimentar o pagamento dessa dívida. Como eu disse, Luiz Henrique, o Flamengo, que pagou pontualmente o percentual que a Justiça do Trabalho determinou para ele, né, e que para ele era um percentual razoável, tanto é que ele não perdeu capacidade de vencimento e ele também pagou a sua dívida trabalhista. Então, eu acho que tanto num modelo, como você citou, como no outro, né, acho que a grande mudança do projeto ao reconhecer a sucessão é limitar o percentual que ele vai responder por essa sucessão. Né, ainda que sejam durante 10 anos, vamos supor, através de um ato trabalhista que ele consiga aí a prorrogação, né, e a gente estipule aí o prazo maior e tal. No final, não conseguiu pagar, aí ele sucede tudo. Pode ser também assim. Eu tenho debatido muito, ainda não tenho
a fórmula final, mas para mim está muito claro esse modelo de que é possível a nova sociedade alimentar o pagamento do seu passivo, seja numa recuperação judicial, seja num concurso de credores civil ou trabalhista, como já há na Justiça do Trabalho hoje. A gente tem que estipular qual é o limite percentual dessa sucessão para também não asfixiar a nova sociedade. Aquela cesta de receitas que amanhã vai estar com a sociedade e que hoje está com o clube e dele ele tira o percentual para pagar o seu ato trabalhista, a sociedade pode passar. Até porque justamente entra esse encaixe na transição tributária, ele vai ter uma vantagem igual à da associação tributária, então ele pode continuar seguindo o pagamento do que foi estipulado. Se talvez a gente, do dia para a noite, enfiasse ali uma alíquota de companhia SA para ele, talvez não tenha esse espaço dentro do orçamento dele para poder fazer o pagamento, ter resultado e fazer investimento, né? Então, eu acho que é exatamente por isso que a transição tributária também como um fator para dar o tempo necessário para que seja numa recuperação do clube judicial, seja o clube honrando o ato trabalhista, o seu concurso de credor, ele possa ser alimentado pela sociedade anônima para pagamento das suas dívidas. Senador Portinho, ainda teremos muito a conversar sobre o Clube Empresa. Vou lhe agradecer a participação super importante nesse debate sobre essa alternativa aí, quem sabe, para os clubes brasileiros. Agradecendo o seu tempo, as suas considerações super importantes nesse momento e boa sorte aí nesse desafio. Muito obrigado, Eduardo, Norton, Luiz Henrique, todos, sua audiência também. É muito importante debater esse projeto e amealhando as contribuições, né? A cada conversa que a gente vai tendo, vão sendo colocados exatamente esses pontos críticos e a gente vai amadurecendo. Isso só é possível ouvindo a todos. Muito obrigado, senador. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Esse foi o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Se inscreve no nosso canal. Beijo, a gente se vê.